Paz do Senhor Jesus vos saúda, pastor Antônio de Almeida, soldado de Cristo. O homem que não gosta de dinheiro, não me oferte finanças, ouro, prata, dólar, seja lá o que for. Eu só desejo o galardão das mãos de Jesus. Fora disso, é lixo. Todas as ofertas são lixos para mim. Só aceito a glória de Deus. Fique na paz do Senhor. Hoje a palavra de Deus fala em Jeremias 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos, buscai pelas vossas praças, a ver se achais alguém, e se há um único homem que pratique a justiça ou busque a verdade, eu lhes perdoarei. Ainda que diga, vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram suas faces como uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse, deveras, esses são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas esses, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu e um lobo do deserto os assolará. Um leopardo vigia contra a sua cidade, e qualquer que sair dela será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo isso, eu perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses. Depois Deus ter fartado, adulteraram em suas casas, as meretrizes se juntaram em bandos, como cavalos fartos se levantam pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria o Senhor de não se vingar a minha alma de uma nação como essa? E que fala em Jeremias 6:11: pelo que estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter, derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas, as reuniões dos jovens juntamente, porque até os maridos com as mulheres serão presos, e os velhos como está cheio de dias, e as suas casas passarão a outros, herdades, e mulheres juntamente, eu as despedaçarei. Ele diz mais aqui, em Ezequiel 22:30: e busquei dentre eles um homem que tivesse, tapando o muro, estivesse na brecha perante mim e esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, eu como um fogo, meu furor os consumirá. Fiz que o seu caminho caísse sobre sua cabeça, diz o Senhor. Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Choveu fogo do céu, consumiu a cidade, os campos. Lembra na Austrália, vento de 130 por hora incendiou a cidade inteira. Recentemente no Havaí, um fogo soprado por Deus, queimando cidades inteiras. É um alerta, é uma demonstração de que Deus vai fazer sobre a face da terra. Soprando fogo de 200 km por hora, as cidades ficaram todas em brasa, como lá em Inglaterra no ano 1600. O grande incêndio de Roma, sendo que Deus está alertando, mostrando para esse povo, mas o povo não quer ouvir. Ai de ti, Jerusalém, que apedreja seus profetas e mata os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntá-los como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, e vocês não quisessem. Grande será a sua assolação.
guerras, fome, peste. O dilúvio, né? Só temos esperança em Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque a terra está perdida. É terremoto, deslizamento, chuva exagerada. Litoral paulista, aqui no Brasil, 23 chuvas de 30 milímetros caiu numa única noite, devastou a cidade inteira. Isso aí é a ira de Deus, inconformada com o pecado da humanidade, ideologia de gênero, a justiça alternativa, enfim, tudo quanto o homem mais estuda, mais burro ele fica e se afasta de Deus. Só a interferência de Jesus num país para que esse possa ser liberto. A arma de fogo, bala, míssil, bomba atômica, nada resolve para a humanidade. As armas dos homens não funcionam. Não adianta buscar grupo de guerra. Não resolve nada. O que resolve é jejum e oração, em nome do Senhor Jesus, para que liberte a nossa nação. Somente Jesus é o libertador dos humanos. Somente Jesus desfez as obras de Satanás. Por mais que eles lutam, por mais que eles buscam auxílio de outros países, por mais que eles imprimam dinheiro, achem mina de petróleo, ouro e prata, não vai melhorar a situação do planeta. Porque a humanidade ultrapassou a sua linha. A humanidade está além daquilo que a terra pode suportar. Eles não enxergaram. Como os Leming na ilha de Malta, que se invadiram tanto, consumiram a ilha inteira e saíram migrando pelo oceano, e lá morreram todos. Porque não se controlaram, não tiveram sabedoria. Deus enviou sabedoria, mas desprezaram. Enviou seus profetas, mataram. Fez demonstração da sua ira no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, e não deram importância. Enviou enfermidades, eles fizeram vacina. Mas o incêndio no Havaí não conseguiram conter. Queimou até a última casa. Por quê? Quando Deus põe a mão, não há quem possa escapar. Há doenças que Deus põe, nenhuma vacina pode curar, nenhum remédio pode suavizar. Mas Deus pacienciosamente está esperando a humanidade que acorde. Me desculpe. Daí volta, procurar pela cidade alguém que fale a verdade e eu lhes perdoarei. Em Sodoma e Gomorra procurou alguém que fala a verdade, não achou ninguém. Deus desceu fogo do céu, queimou tudo aquilo lá. E assim será o futuro do nosso país, do nosso planeta, queimado como brasas, derretendo como um vulcão. Assim voltará a era de cinzas, onde não sobrará mais nada, pela burrice da humanidade, que em vez de buscar a Deus, busca o livramento de si próprio. Numa enfermidade gravíssima, eles buscam a ciência, os médicos, mas não buscam o Senhor que pode curar todas as doenças. E assim era no passado, é no presente e será no futuro. Mesmo que Cristo no seu milênio virá governar a terra por 1000 anos, fingidamente vão obedecê-lo. O urso pastará junto com a vaca, o lobo e o cordeiro dormirão junto. Não haverá maldade por 1000 anos, mas mesmo assim, soltando Satanás, eles voltarão a praticar o pecado, a separação de Deus. Bastou alguém pôr Deus em primeiro lugar, a nação inteira, os demônios do país inteiro se levantaram contra esse homem. Você vê como o povo odeia Jesus. E Jesus disse: sereis odiados por causa do meu nome. Eu proclamo Jesus Cristo. E esse crucificado, aquele que não recebe glória de homens, e veio pagar a dívida dos filhos amados, da família de Deus espalhada por essa terra. Se você não é família de Deus, você está perdido. Mas tem uma alternativa. Deus disse em João 12:
Deus deu-lhe para você o poder de se transformar em filho de Deus, os que creem no nome de Jesus. Sempre tem uma saída, sempre tem uma salvação chamada Jesus Cristo, que de braços abertos te espera, assim como ele morreu. Continua de braço aberto esperando você se arrepender, ó pecador, e venha Jesus, abandone os vícios, o pecado, o adultério, as riquezas, as glórias humanas, e venha a Cristo, ele te consolará. Conhecereis a verdade vos libertará. Receba o Espírito Santo ao aceitar Jesus. Jejum e oração, batalhe para receber o Espírito Santo, porque somente ele é que abre os vossos olhos para que enxergue as obras que Jesus fez para essa humanidade corrupta, pecadora, miserável, se afastada de Deus. Fique na paz do Senhor. Lembrança aí do Luiz da Bahia, a Loura de São Paulo, lembrança ao povo do YouTube, lembrança aos amigos que eu ainda não conheci, lembrança aos idosos que seguem meu canal, aqueles que conhecem a verdade e só ouvem balelas, só ouvem mentiras, engano, cobiça. Cura, libertação e prosperidade, santidade, obediência e salvação não se ouve falar, porque isso não dá lucro para as igrejas. Fiquem na paz do Senhor, até outro dia, se Deus o permitir, quando cá estarei de novo trazendo uma palavra de arrependimento e salvação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem para exortar, porque como está escrito aqui no Evangelho de Mateus 24:36, no sermão que o Senhor Jesus, o sermão continua: exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui, porque quando Deus disse a Noé para fazer a arca, Noé começou a pregoar sobre o dilúvio, mas as pessoas zombavam de Noé. Ninguém creu, porque não chovia, apenas a umidade subia da terra. Então colocaram Noé como se fosse um louco, porque estava falando coisas que não havia acontecido. Então Noé ficou 120 anos pregando, chamando as pessoas para que fossem com ele, mas ninguém deu ouvidos a Noé. E tempo foi passando, e se passou 120 anos, e se cumpriu o que Deus havia dito. Assim também será agora. Todos pregam sobre Jesus Cristo, sobre a sua vinda, falam para todas as nações, mas o povo não crê que isso acontecerá, que Jesus vai voltar. Muitos dizem: quanto tempo já se passou? Até agora Jesus não voltou. Isso não é verdade. Mas, como nos tempos de Noé, que os 120 anos se passaram e a palavra de Deus se cumpriu, assim também será. Porque a palavra de Deus, ela era, é e será. Deus é fiel na sua palavra. Então, irmãos, atente para essas palavras do Senhor Jesus no seu sermão, aqui em Mateus 24:36. Quando ele disse que as pessoas vão estar cuidando das suas vidas, casando-se, dando-se em casamento, seguindo a sua vida e esquecendo do Senhor Jesus, não crendo nas palavras de Deus, naquilo que vai acontecer. Mas Deus é fiel e essa palavra vai se cumprir. Por isso, vigia, esteja atento, creia que a palavra de Deus, ela é fiel e ela é viva e ela vai se cumprir, irmão. Não se esqueça, busque Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, para que você possa, no dia da ira do Senhor, estar liberto. Porque a destruição, ela vem sem misericórdia, irmão. Deus não vai ter misericórdia
porque ele deu aquele tempo, ele deu 120 anos para Noé falar, para Noé chamar as pessoas, e ninguém creu. E assim também é agora. Deus não terá misericórdia, porque o evangelho está sendo pregado para todos, e as pessoas zombam, não creem, alguns até ouvem, mas têm vergonha. Você não pode se envergonhar do nome de Jesus, porque o Senhor Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não há outro nome dado aos homens para a salvação, senão o nome de Jesus. Não tem outro caminho e nem outra verdade. Essa é a palavra de Deus e ela é fiel e vai se cumprir. Creia no Senhor Jesus. Amém.